Olá, meus amigos, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos amparando e cuidando, de cada um. Semana passada nós gravamos vídeos falando sobre carnaval, não é mesmo? Sobre o carnaval, mas falamos também, não sei se perceberam, se deram para assistir até o final, porque eu sei que muitos às vezes acabam por não ter muito tempo. Falamos também sobre a quaresma, os 40 dias, de que nosso Pai, que a Mãe Santíssima, com o nosso Pai, nosso Mestre Jesus, caminhou, sendo perseguido por tantos e tantos olhares negativos. Olhares que estavam sempre na mesma direção, sempre naquela direção e destinado a tirar esse Pai maior do nosso caminho. Eu acredito que grande maioria, sabe. O saber todos sabem, mas que muitos acreditam. A maioria já acredita nessa história. Muito poucos são aqueles que não acreditam, mas também não podemos também fazer críticas, não é verdade? E cada um com a sua meta de fé, cada um com a sua forma de acreditar e de pensar. E nós temos que respeitar o limite de todos. Assim como nós também ficamos felizes quando respeitam o nosso limite, não é verdade? Falamos sim sobre a parte dessa quaresma, a preocupação que às vezes nos traz. O que nos traz de preocupação nesse decorrer desses 40 dias? A preocupação de algumas condutas muito errantes, de muitos que duvidam, muitos que traz, às vezes leva a sério, não leva a sério, e traz uma grande dúvida ainda, se é mentira, se é verdade, se realmente existiu esse fato ou não. Mas se não tivesse existido, será que nós estaríamos aqui? Aí está a pergunta, A pergunta que nós deixamos para todos. Será que nós estaríamos nesse meu mundo, nesse nosso mundo de meu Deus? Foi grande. 40 dias foi grande o tempo que Jesus permaneceu, como eu disse lá no outro vídeo, se escondendo, mudando de fisionomia até, para que pudesse ganhar um pouco mais de tempo fisicamente aqui conosco, porque já era em espírito, mas mostrando em físico, para dar conta de que quando viesse a acontecer a sua partida para o reino, da forma que foi, ele tivesse deixado tudo pronto, da forma que ele sempre planejou e pensou, que é o nosso bem, que é o bem maior para todos nós, e que deixasse nós com essa certidão de filho, sendo filho dele, o único Pai nosso. Pois é, meus amigos, percebemos que houve essa festa do carnaval. Quando eu falo do carnaval, gente, também não estaria falando só do carnaval, tá? Eu falo de muitas e muitas festas que ocorrem. Porque se fosse assim, nós temos que falar também do jogo de futebol, Tantas coisas que vêm acontecendo, de pontuações negativas, que eu falo onde se une muitas calorias juntos e acaba essa explosão de energias, às vezes energias negativas, que leva a um mundo de grandes e maiores sofrimentos. E bem, todos nós sabemos disso. Mas o saber só não é importante. É saber e acreditar. E para que nós podemos acreditar, o que nós também temos que fazer? As nossas preces contínuas. Agradecer esse Pai maior, agradecer essa Mãe Santíssima por essas dádivas alcançadas que nós tivemos. Que foi essa troca. Jesus, ele foi para a cruz. Jesus, ele entregou a própria vida para que nós
temos a nossa vida aqui. E a nossa vida é essa que por muitos até não são tão dados muito valores. Porque às vezes acham que poderia ser melhor. Eu acredito que muitas pessoas que participaram de viagens, não só de festa, porque muitos aproveitam também esses feriados para estar viajando, né? Talvez queria que não fosse melhor. Ainda queria que fosse algo mais brilhante ainda do que aconteceu na vida desses uns que, graças a Deus, tiveram um feriado caloroso de amor, de tranquilidade, de suavidade, mas sempre se deixa a reclamar que sempre falta alguma coisa a mais. Isso não é normal, isso não é justo. Não é justo para que o nosso Deus, para que o nosso Pai maior, não é justo para que a nossa Mãe Santíssima seja às vezes cobrada, né? Que tudo que eles nos dão, coloquem em nossas mãos, ainda seja pouco, muito pouco. Nós deparamos com mães, com pais, com grande tamanho sofrimentos. E vou dizer, ontem mesmo falei com algumas mães e alguns pais que trouxe para mim grandes, assim, não é reclamações, lamentações de sofrimentos sobre filho. Mas igual eu sempre também falo, gente, não é só de pai e mãe falando sobre filho. Existem os filhos também que falam sim sobre o comportamento dos pais, de mães, porque nós não podemos achar que só os filhos são errados. Existe também um lado de pais que também não tem a compreensão, uma compreensão maior, que possa até estar auxiliando o filho ou a filha um pouco mais, dando explicação, conselho. Não, às vezes faz um papel diferenciado. O filho e a filha passam a ser os pais, enquanto os pais se tornam aquele filho, aquele adolescente, né? E não tenha dúvida porque isso acontece muito. Acontece muito e eu, infelizmente, eu não vou dizer que eu conheço totalmente, mas vejo. Aliás, eu só não vejo, mas eu cuido de muitas histórias, sim. De chegar filhos para mim e falar, eu não me conformo porque minha mãe não tem horário para chegar em casa e meu pai não fala nada. Pro meu pai tá tudo bem. Isso me deixa triste, isso me deixa revoltada. Isso me faz com que eu tenho hora que eu tenho vontade de sumir da minha casa. Igual eu vejo também, do mesmo jeito que as filhas são os filhos, os homens também reclamando a mesma coisa. Sobre o pai, sobre a própria mãe, que não dá uma atenção melhor. Então, o que nós podemos fazer? O que nós podemos auxiliar nessa parte? A gente entramos com a nossa conversa assim, de apoio, de carinho. Mas será que o apoio, o carinho e o amor que esse filho, ou que essa filha, ou que essa mãe, ou que esse pai quer, seria só de nós? Ou seria da própria familiar, do membro familiar onde convive? E eu penso que seria muito mais, se for o lado do pai e da mãe, seria muito mais ouvir esse apoio, ter esse apoio do filho e da filha, ou vice-versa. Eu penso nisso. Porque nós estamos aqui somente por mais que nós tentamos fazer, por mais que nós abraçamos e tratamos com amor e carinho, mas não é igual o próprio sangue que você sente o calor. Porque família é muito importante. Meus irmãos, estamos aqui a pedir por esses 40 dias. Porque nós temos que pedir por todos os dias, todos os segundos da nossa vida. Mas nós temos que pedir muito, muito mais ainda por esses 40 dias. Onde focos de energias negativas pode sim tomar conta e ninguém tem noção da força maior que vem. Quando eu falo de força maior,
Porque a força maior que nós conhecemos e falamos muito é do Mestre Jesus. Mas existe também a parte negativa de energias de maus influências que acaba dominando. E dominando, passando por cima das leis divinas do Pai bendito. E todos acabam a se perder. E quando eu falo em todos, eu não estou falando de todos nós. Porque eu acredito. Acredito que a maioria de um rebanho de amor já estão, eu não vou dizer salvo, porque essa palavra vem do Mestre Jesus. Ele não vem de nós. Nós temos que aguardar esse carinho, essa resposta é do Pai Celestial e não de nós seres humanos, pecadores ainda. Mas eu fico pensando comigo, né? Muitos e muitos já têm um grande passo na vida do aprendizado. Muitos e estão indo, estão seguindo. Meus amigos, eu atendi uma mãe ontem, que com ela eu consegui ganhar ainda mais força para chegar até vocês, até tantos e tantos por aí. Uma mãe que 7 dias teve o seu filho nos braços desencarnado, que veio em óbito também por infarto. Muito pouco fiquei conhecendo ontem. A história dela me comoveu, mas me trouxe também um fortalecimento muito grande. Porque ela sentiu, eu consegui passar para ela que o que ela sentiu foi o mesmo que eu também passei. E ela me abraçou com toda a grandeza e disse: é melhor, muito melhor, eu acreditar nesse lado do bem do que do lado do mal. Meu filho não merece. Vi que suas lágrimas desceram sim, mas foi uma lágrima firme, uma lágrima de amor de mãe verdadeiro, uma lágrima que não fez crítica ao Pai, não fez crítica nenhuma à Mãe Santíssima, que compadeceu dela mesma e se fez da fraqueza que ela podia sentir uma força maior. Ela disse para mim: eu não sei qual é o dia meu de amanhã. Eu não sei. Eu disse para ela: se prepara para começar em oração e agradecimento a Deus por ter convidado seu filho para o reino e não ter esperado para que alguém arrancasse o seu filho dos seus braços. Ele foi convidado e não arrastado. Meus irmãos, está aqui mais uma mensagem de amor, de paz, de uma autoajuda. Que quando falamos de autoajuda, eu estou falando dessa mãe, de tantos pais e mães que eu não conheço, falando de filhos que estão sofrendo, né? Por outros motivos também. E falando principalmente sobre esses 45 dias. Que eu vou pedir com todo amor e carinho. Se envolva no raio de luz azul. Peça ao nosso Mestre Jesus que abençoe, que te protege, que cuida e que rege todas as suas caminhadas. E onde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, dependente ou não, que você está me acompanhando ou não acompanhando, que eu te conheço ou não conheço, entre em oração. Todos os momentos que você lembrar, olhar, seja para uma imagem, seja para um raio de luz, seja para uma flor mais bela ou a flor mais simples e singela. Mas entre em oração e vibração e peça. Peça os anjos da infinita bondade e os raios de luz que te defenda de todos os perigos e do olhar do inimigo. Porque assim o seu mundo, a sua vida será melhor. E se será melhor para você, será para todos nós. Se será para todos nós, o Mestre Jesus está sempre em agradecimento. Que Deus abençoe
nessa terça-feira. Calma, tranquila, serena, chuvosa e às vezes um pouco frio, mas aquecida e calorosa, com o coração e o amor de todos vocês. Que Deus nos abençoe todos juntos, hoje e sempre. Que assim seja. Amém.